parecidos. Outro fator importante para a gente tratar com relação ao sistema nervoso são os estados de ansiedade e depressão. São problemas emocionais, mas que estão ligados com a produção de neurotransmissores muito importantes, então está ligado com o sistema nervoso também. O estado de ansiedade é um estado de angústia, é um estado em que a pessoa se sente aflita, pode ter taquicardias, não consegue dormir, pode chegar até a desenvolver a síndrome do pânico por conta da ansiedade. E pessoas depressivas são pessoas que têm dificuldade de enxergar o lado bom da vida por conta de uma deficiência de neurotransmissores também, por exemplo, serotonina e dopamina. São neurotransmissores que, quando faltam, a gente tem dificuldade de se sentir bem, se sentir feliz, de se sentir satisfeito. E aí a gente consegue, com o uso de plantas, também normalizar esses níveis de serotonina e ajudar muito nesses casos. Talvez a planta mais conhecida para o tratamento da ansiedade e da depressão seja o hipérico. O hipérico, que não é uma planta brasileira, também chamada de erva de São João, mas não é uma planta brasileira, é uma planta inglesa. E o extrato do hipérico tem a capacidade de elevar os níveis de serotonina no nosso organismo. Não porque ele produza serotonina, mas ele evita que a serotonina seja reabsorvida pelo nosso organismo. Então, a pouca serotonina que é produzida pelo cérebro, ela permanece em contato com os neurônios por mais tempo por ação dos extratos do hipérico. Uma coisa interessante a se perceber é que se a pessoa faz um tratamento com antidepressivos comerciais, que também aumentam o índice de serotonina no organismo, ela não deve usar o hipérico, a não ser que com um acompanhamento médico. Por quê? Quando você tem uma elevação muito grande dos níveis de serotonina, existe um outro problema chamado síndrome da serotonina, que é quando a pessoa entra no estado de euforia, no estado de taquicardia, porque tem serotonina demais disponível no cérebro dela. Então a associação entre medicamentos comerciais, alopáticos, que aumentam o nível de serotonina, e o hipérico podem ser também prejudiciais para o estado de saúde da pessoa. Então ou ela usa um ou ela usa outro. O interessante é que o hipérico no Brasil talvez seja pouco utilizado ainda, mas na Europa ele é mais utilizado do que o diazepam. Então, para 100% aí de casos tratados com antidepressivos, na Alemanha, por exemplo, mais de 90% deles são tratados com hipérico ao invés de diazepam. Então, perceba, é uma planta que funciona muito nesse tratamento e vale muito a pena usar. Em associação com o hipérico, é muito comum utilizar a valeriana. A valeriana que também atua nos estados de ansiedade, vai reduzir a ansiedade e vai facilitar também a pessoa sair do estado de depressão, já que a ansiedade faz parte do processo de depressão. Quando a pessoa está afundada num processo de depressão, ela sente muita ansiedade também. Então o hipérico, em associação com a valeriana, são muito interessantes para tratar alguém que tem um caso mais profundo de ansiedade e depressão. Outras plantas como o mulungu e como o lírio do brejo também podem ajudar muito em estados de ansiedade, principalmente porque o mulungu ele é relaxante muscular, então ele ajuda a relaxar, ajuda a se tranquilizar, e o lírio do brejo também tem uma ação sedativa, uma ação tranquilizante, podem ajudar muito a pessoa a sair do estado de ansiedade. De depressão propriamente dito, a gente tem a grifônia. A grifônia é um feijão africano, e esse feijão africano ele é feito pó das sementes dele, e ele é riquíssimo em uma substância chamada triptofano. E o triptofano, quando ele é processado pelo nosso sistema digestivo, ele se converte em serotonina. Quando ele é absorvido pelo intestino, ele é absorvido já praticamente na forma de serotonina. Então ele eleva o nível de serotonina do nosso organismo. Além de ser rico em vitaminas, minerais e tudo mais que são essenciais para uma alimentação saudável. Inclusive a grifônia é vendida como complemento nutricional muitas vezes. Ela sim tem uma atividade de elevar o nível de serotonina também. Se a gente pensar em alimentos que elevam o nível de serotonina por causa do triptofano, um suco matinal de beterraba com banana é excelente, porque a beterraba com a banana, os dois têm bastante triptofano também. Há uma concentração bem significativa de triptofano nessas duas plantas. Então tomar o suco pela manhã, por exemplo, de beterraba com banana pode ajudar a elevar os níveis de serotonina no organismo. Por fim, o cardo mariano. O cardo mariano, que é uma planta extremamente espinhosa, mas muito rica
em propriedades medicinais. Cardamariano é fantástico para inúmeros problemas de saúde. Mas no sistema nervoso ele é levemente depressor do sistema nervoso, ele facilita o sono também, ele causa um pouco de tranquilidade. E comparado, num estudo, comparado com a fluoxetina, que talvez seja o ansiolítico mais vendido no Brasil hoje, comparado com a fluoxetina, o cardamariano teve os mesmos resultados. Então, em vez de entrar na fluoxetina, que é um produto químico, que vai trazer um monte de efeitos colaterais, utilizar o cardamariano pode trazer os mesmos resultados.